Oi, gente! Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui pra quê? Conta pra gente! A gente ainda tá se entendendo de que time a gente vai falar, mas é isso. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo a gente. Mas a gente tá no início, no bonitinho, não tá é? indo Oi, bem, gente! tá indo bem, Deu tá, legal. tá curtindo. Vamos lá! Hoje quem vai contar a nossa história é a Eu. Laila. Como vocês sabem, eu sou a Paula Teixeira. E eu sou a Laila Bertolino. Vamos lá! Gente, eu tô com essa bolsinha de água quente porque eu passo muito frio. Tá calor aqui, Quem tá? Como segue a vocês gente veem. no Instagram sabe ver que eu sou muito friorenta. E aí, eu vou contar a história. Gente, a história da minha amiga Patrícia. Patrícia. O nome dela é Patrícia? Não. Não. O nome dela é outro nome, mas a gente vai chamar de Paty pra poder segurar aqui as informações, né? Da liberdade pro povo mandar a história pra gente. Aham. Então a Paty, ela já chegou aqui em Dublin há muito tempo. Inclusive, Paty tá muito bem, tá trabalhando numa empresa incrível, Deus. tá super bem. E aí a Paty, Paula, ela veio pra cá mais ou menos uns 7 anos por aí atrás, mais do que 7 anos, vamos dizer 7 anos. Tá. E aí ela veio pra cá e o sonho dela era o quê? Era aprender inglês, Hi Lorena. Hi, how are you? né? E Como nessa- todas nós. como todo mundo vem pra cá pra poder aprender inglês, né? Uns já vem com inglês um pouquinho melhor, enfim, mas ela tava com o inglês zerado. E aí o dinheiro começou a ir embora, porque quando a gente vem pra Irlanda, a gente junta um dinheiro e a gente tem que comprovar que a gente tem aquele dinheiro. Se você não tem nenhum amigo aqui que pode dar aquela força, você realmente precisa daquele dinheiro, porque senão você não consegue sobreviver sem aquele montante. Gente, é verdade. E o dinheiro faz assim, ó. Ai, Você tem que porque- pedir pra São Longuinho ajudar você a Nossa. encontrar o dinheiro, porque o dinheiro desaparece, E né? aí você tem que pagar aluguel, e aí você tem que pagar um aluguel a mais do depósito. Dá 3 pulinhos pra São Longuinho. Nossa, e aí você tem que comprar casaco. Vai indo, o negócio vai indo. Por mais econômico que você seja, vai indo. Vai. E aí foi a mesma coisa que aconteceu com ela. Ela começou a se desesperar. E aí ela falou, poxa, eu quero fazer o quê? Eu quero vivenciar a experiência de viver numa casa Irish, né? Irlandês e tudo mais. E ela começou a se aplicar para ser au pair. O que é au pair, Paula? Naquela época existia o programa de au pair aqui, que é você ser minder, porém morando na casa da família. Eu também fui au pair quando eu cheguei aqui. Meu primeiro ano foi de au pair. Mas hoje em dia não existe mais, a gente não mora mais na casa. A gente cuida da criança na casa dela. É muito raro ter alguém que mora na casa. Em Dublin é muito raro, né? mas Não sei na tem. Irlanda inteira. Tem, né? Não ainda posso dizer tem. pela Irlanda Não toda. é um programa oficial e Sim, tudo nos mais. Estados Unidos tem esse programa oficial de au pair, mas aqui não existe, tá? Mas hoje em dia é mais minder mesmo, você cuidar da criança na casa Bom, dela. até existe, mas é mais raro. Sim. Não é uma coisa assim que é 100%, mas é mais raro. Sim. Enfim, o negócio é que ela veio e aí ela se cadastrou nos sites que tinham na época e conseguiu uma família rica. Money, money, money. E aí a gente adora, né? Porque quando a gente vem pra cá, bom, pelo menos naquela época, a gente ouvia muita história de meninas que tinham vivenciado experiência de au pair nos Estados Unidos. Exatamente. E nos Estados Unidos, a infraestrutura que as agências, que aqui não tem agência, né? Que é você por você. Você tem carro, você tem um monte de coisa, né? Você tem carro, tem um quarto pra você, a família paga a escola de inglês, é outra estrutura. Aqui não. Aqui, se você consegue morar numa casa e ter um quarto pra você, é o que eles gerenciam. Ter um carro pra você É massa. é top. Então a família dá um carro pra ela, ela tinha o quarto dela, o banheiro dela. Gente, Nossa, enorme. se você tá no Brasil ouvindo Suíte. se você tá ouvindo no Brasil, eu tenho isso aqui, Lara. É. Gente, aqui é tipo assim, palácio. Quando eu trabalhei com au pair, só contar esse adendinho aqui. Nossa. Eu também consegui uma família muito legal, mas isso é uma história para uma outra história, né? Mas, gente, olha só. O melhor quarto da casa era o meu. Eu também. Era o melhor Eu quarto, também. mais bem localizado, o maior, suíte também. Gigante. Porque, pelo menos, essa família pensava assim: você vai ficar com o nosso maior tesouro, que são nossos filhos, então tudo de melhor pra você. Olha que legal. Ah, mas eu acho que pra Paty não foi bem assim, não. É. Conta pra gente. Aí, a Paty ficou super feliz. Vou lá, vou trabalhar, não sei o quê. E chegou, conheceu as 2 crianças, eram 2 crianças. E ficou super feliz, encantada, né? Quarto pra ela, banheiro pra ela, tudo pra ela. Tá. E começou a fazer as atividades. E aqui as crianças têm muitas atividades, né? Mas uma coisa que ela precisava fazer era pegar uma das crianças na escola. E um belo dia não tinha Google Maps. Quantos anos atrás? Deixa pra lá. Não fala sobre Não isso. tinha Google Maps.
E aí ela se perdeu. Ela se embananou nos caminhos, se perdeu. Porque aqui as ruas são um pouco parecidas, dependendo do lugar onde você mora. Gente, E esse bairro era chique, esse bairro é tudo igual, é tudo mansão. e também outra coisa, aqui as ruas têm todas o mesmo nome. Só que muda um detalhe. Então, vamos falar. Avenue Lower, Avenue Upper, qual que é o nome? Narrow. É, parque, aí sei lá, Park. sei lá. O mesmo nome, vamos supor, Marcelle. Marcelle Lower, Marcelle Upper, Marcelle Park, Marcelle Street. Street. Então, assim, eu ficava louca, porque eu falava, gente, mas tá aqui, eu tô no lugar certo. Só que mudava Muda a segunda tudo, parte. Muda tudo. E elas são perto. Essas todas com Então, o mesmo nome, se elas são você perto. não tem uma memória fotográfica, você tá, assim, fadado ao fracasso. Sem contar as casas parecidas, uma igualzinha do lado da outra, ruazinhas estreitinhas. Muitas, enfim. E aí ela se perdeu e ela chegou atrasada na escola. E aqui a gente precisa dizer algo que é cultural. A gente não pode atrasar para pegar as crianças na escola. Porque aqui é um problemão, entendeu? Eles São ligam pros pontuais. pais, eles avisam, olha, ela veio buscar, mas ela veio 10 minutos atrasada. E tipo assim, gente, parece, eu não sei o que acontece. Eu passo 5 minutos depois na escola, não tem mais ninguém, parece que nem tinha uma escola ali. Gente, e sem É contar... rapidinho. E sem contar que o nosso coração como minder, como Ai, mãe, eu não posso Deus. falar como mãe, como minder, fica desse tamaninho. E eu quando já a fui gente... esquecido na escola. Eu já Então, trago trauma pra mim. Foi, já. eu nunca fui. Nosso coração como minder fica desse tamaninho. Se eu atraso 1 minuto, eu já fico me sentindo a pior minder do Nossa, mundo. horrível, É horrível, né? Você também Isso, sente? Total. E isso aconteceu com ela. Quando ela chegou lá, eu acredito que eu conheço a Paty. Eu acho que a Paty deve ter chegado, sei lá, uns 3 minutos. O que é muita coisa já. Ela chegou, pegou a criança esbaforida, tá, não sei, colocou no carro. E na hora da volta, ela meio que se embananou de novo e entrou na contramão. E quem avisou ela que ela tava na contramão foi o menino. Ai, 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 ai. Então, assim, porque isso acontece, isso já aconteceu comigo já. Depois eu conto também muitas histórias. E também tem isso, uma das minhas crianças, tipo, às vezes eu pergunto pra ela, tipo, você sabe dirigir? Porque ela fica dando pitaco quando eu tô dirigindo, tá? Esse menino provavelmente era a mesma Com coisa. certeza. E quando ela chegou em casa, né, ela falou assim, por favor, não conta nada pra sua mãe. Porque eu acho que ela não sabia que os pais são avisados quando atrasa. Enfim, eu sei quando chegou no outro dia... Gente, mas assim, quando você fala pra uma criança não conta não nada, conta, é a mesma coisa isso de significa falar, o quê? por favor, conta pra sua mãe. Enfim, Tadinha. coitada, né? E assim, eu acho que naquela época, com certeza, ela não sabia que tinha esse protocolo de ligar pros pais, de avisar se atrasou. Ainda mais se é uma escola de gente rica, né? Aí o negócio piora. Eu sei que chegou outro dia e a mãe veio chamar a atenção dela, que ela não tinha responsabilidade. E ela, insegura, né, não falou nada. Baixou Falou, a cabecinha. tá, é verdade, você tem razão. Tá bom. O que a gente aprende com isso, Paula? Bom, gente, o que a gente aprende com isso? São tantas questões que envolvem, né, essa história. Primeiro, ao lidar com a criança. Tipo, uma coisa que a gente conversou esses dias é sobre o tal do segredo, né? Essa coisa de segredo com criança, Não né? pode. Tipo, não se pode ter segredo com criança. Para evitar muitas outras coisas ruins e perigosas na vida de uma Treinamento, criança. quando a gente fala não falar sobre segredo, é pra evitar de treinar ela pra um abusador, né? Exatamente. Porque o abusador É normalmente o nosso tá perto de casa, segredinho. é o nosso segredinho e tudo Exatamente. mais. Então, essa coisa de segredo, não. a primeira coisa que não. Segunda coisa, ela contou que quando ela pegou o trabalho, que a mãe, você dirige? Faço tudo, tava desesperada pelo trabalho. Gente, falar a verdade. Falar a verdade é a melhor coisa. Olha, eu não dirijo, mas eu não dirijo aqui, não tô acostumada a dirigir aqui, mas eu tenho carta no Brasil. Eu sei que é o contrário, a mão. Outra coisa, eu teria feito o caminho de pegar na escola algumas vezes antes de ir direto pegar. Porque ela se perdeu, entrou em rua errada, também na hora do desespero, Mas também né? assim, né? Vamos pensar assim, ela faria como? A pé. Porque às vezes você não tem, você tem o carro ali, mas é um final de semana que você pode treinar, não tem como. Né? E também a gente não tem muitas informações do tipo... Como que foi, né? Mas se a gente ela tá falando... começou, tipo, ela se mudou no domingo e na segunda ela já tinha que fazer o Exatamente, negócio. a gente tá falando dos nossos achômetros, Sim, né? Mas sim. o que a gente tá falando é a moral dessa história. O que a gente aprende com isso? Eu, por exemplo, como minder, eu tenho o carro da minha família, né? Então eu dirijo e tal, então...
Então, quando eu fui pela primeira vez, a outra Minder que estava antes, ela me levou na semana, a gente fez uma semana de teste, né? Já estava contratada. Ela me levou em todos os lugares junto com a menina. E a gente trabalhou junto, eu e a Minder antiga. Mas vamos dizer que não tem essa questão de trabalhar com a Minder antiga. Então, ó, eu tô com o carro ali sozinha, não tinha Google na época, enfim. Mas vamos falar do dia de hoje, né? Vai ali, faz o caminho Vai uma vez. caminhando, Né? Vai caminhando, vai de carro também, mas faz Ou uma de vez. bike, porque a né? bike te treina bastante. Antes de estar aqui, com a né? criança, até para você pegar a direção. Então, assim, também esse é o lado da Minder, né? Mas também tem o lado dos pais. Poxa, nesse caso da minha família que eu dirijo com a menina, eles certificaram que eu dirigia e certificaram que eu dirigia bem. Então, eles colocaram uma pessoa da confiança deles e eu ia dirigindo, ela do meu lado, a menina atrás, e ela teve que dizer para eles, ó, ela dirige bem sim. Poxa, os pais não terem esse cuidado? Tem que ter esse cuidado. Aí é o lado dos pais também, né? Ter Mas esse isso cuidado. também, assim, gente, não significa que a pessoa é rica, que a pessoa vai ter todos os cuidados. É verdade. Normalmente, dependendo do tipo de família, dependendo se é muito rico ou muito pobre, às vezes a família não quer ter trabalho, entendeu? Uhum. Não quer treinar. E isso serve até pra empresa, né? Às vezes não quer treinar. Então, a gente tem que pedir. E eu acho que uma coisa que você falou que é Tem que muito pedir, importante, perfeito. uma coisa que você falou importante, assim, quando você demonstra que você não sabe, para muitas famílias isso traz confiança, porque quando ela não souber, ela vai perguntar. Então, verdade. assim, eu não vou dar comida sem saber, porque eu sou autoconfiante. Eu não vou sair para passear sem perguntar pros pais, porque eu sou confiante. Não, ela tem a segurança do tipo, eu sei o meu limite e eu vou perguntar. E daí Isso é muito bom. e daí os pais vão entender a sua honestidade, né? Sim. É isso então, né, amiga? Sim, gente. Gente, obrigada mais uma vez nosso quadro. Conta pra gente! Continue mandando suas histórias. A gente vai deixar o nosso e-mail aqui, o nosso @ do Instagram também. Sim. Então, segue a gente no Instagram. Dá um joia. Dá um joinha, manda mensagem contando a sua E história. manda esse vídeo pra quem tá pensando em vir pra cá, já dirige, não dirige. Exatamente, exatamente. E é isso. Um Então beijo. Tchau. Valeu!